Biografia de Gladys Aylward. Capítulo 8. Jesus na Arca. Então continuou Young, com a voz mais dramática dessa vez. Jesus abriu a porta e deixou todos os animais entrarem de dois em dois. Gladys franziu a testa. Ela acabara de entrar após escovar as mulas e parou um momento para ouvir Young contar uma história bíblica aos tropeiros. Depois de 40 longos e longos dias e 40 longas e longas noites, o sol começou a brilhar e Jesus olhou pela janela. Ele viu a estrela de Belém subindo no leste. Gladys ouvira o suficiente. Ela foi em busca da senhora Jane. Encontrando-a no quarto, Gladys bateu na lateral da porta entreaberta e perguntou: "Posso entrar?" "Com certeza", respondeu a senhora Jane. "O que você deseja?" Gladys sacudiu a cabeça. "Talvez eu não entenda o suficiente do dialeto Yangsheng, mas acredito ter ouvido Young contar uma história sobre Jesus estar na Arca de Noé." A senhora Jane pareceu cansada. "Tenho certeza de que você ouviu corretamente. Na semana passada, Young contou aos tropeiros a história completa de como Paulo abriu o Mar Vermelho. Os tropeiros estão implorando por mais histórias da Bíblia. E caso eu não esteja lá todos os minutos da noite toda, Young não consegue resistir e começa a contar as versões dele em meu lugar." Gladys assentiu. Desde que Young se tornara cristão no mês anterior, ele ficara ansioso em partilhar a nova fé com os tropeiros. "Ainda assim, nós não devemos reclamar", acrescentou a senhora Jane com surpreendente otimismo. "Young está fazendo o melhor que pode, e a pousada está indo muito melhor do que eu imaginei." Gladys concordou de novo. Fazia 5 meses desde que a pousada das 8 felicidades fora aberta. No começo, ela tivera que arrastar as tropas de mulas pelo pátio. No entanto, agora os novos proprietários tinham feito amizade com muitos dos tropeiros, e na maioria das noites na estalagem, o Kang transbordava de corpos adormecidos. Às vezes, ela recebia mais de 50 por noite. Gladys desejou poder falar melhor o chinês. Se ela pudesse, seria capaz de ajudar a senhora Jane a contar as histórias da Bíblia. Ela decidiu passar 1 hora extra todas as noites para aprender a contar histórias da Bíblia no dialeto de Yangsheng. Em algumas semanas, Gladys pensou que ela saberia o suficiente para começar a contar algumas histórias. Contudo, Gladys não tinha algumas semanas. Ela não teve nem mesmo uma semana para aprender melhor o dialeto de Yangsheng. 3 noites depois, quando Gladys se assentou sobre uma caixa alta em seu quarto para aprender algumas palavras novas em chinês escritas em seu caderno, Jane entrou e disse a ela que era hora de saírem para dar uma caminhada noturna juntas. Gladys atrasara toda a rotina do dia. O comerciante que lhes vendia milho queria falar sobre o evangelho. A mulher da casa ao lado estava doente e Gladys a visitara. Ela também passou mais tempo do que pretendia ao escrever uma carta aos pais. Como resultado, Gladys decidiu que não sairia para a caminhada habitual à noite. De maneira muito educada, ela disse à senhora Jane que não poderia caminhar com ela por precisar passar mais tempo se concentrando no estudo da língua. Jane era bastante ríspida e podia ficar mal-humorada bem rápido. Ela acabava dizendo coisas que não sentia. Contudo, Gladys nunca a vira se transtornar como naquela noite. Só porque Gladys disse que não poderia caminhar com ela, a senhora Jane respondeu a Gladys que se ela não quisesse sair para dar um passeio consigo, ela poderia muito bem arrumar as malas e ir embora. Quando Gladys não disse nada, a senhora ficou ainda mais irritada. Ela começou a jogar os pertences de Gladys no pátio. Várias pessoas rapidamente se reuniram no portão para ver o motivo de toda a comoção, e Gladys correu para a cozinha e se escondeu atrás de uma mesa com Young. Ambos estavam chocados. Young falou primeiro em um tom suave. "Ela está velha. Precisa de um tempo para se acalmar. Por que você não faz uma pequena viagem até Zeshou? Aproveita e visita a simpática senhora que mora lá. A senhora Jane mandará buscar você em alguns dias quando ela superar isso." Gladys fechou os olhos e tentou pensar. Naquele momento, a senhora Jane parou de gritar e bater as portas novas. Por fim, havia silêncio na casa de novo. Gladys disse: "Mas eu não posso andar pela trilha até Zeshou. São 2 dias. Young respondeu: "Você não terá que andar.
Vou providenciar para você ir com uma das tropas. A viagem de volta de Zhou-kun para Zhenzhou foi muito triste para Gladys. Apenas 10 meses antes, ela partia para encontrar a senhora Jane com a maior esperança. Agora ela retornava como se fosse uma pária. Talvez o diretor da escola de treinamento da missão no interior da China, em Londres, estivesse certo afinal. Talvez ela não contasse com o necessário para ser missionária. Gladys não tinha como deixar que a senhora Smith soubesse que ela estava indo para ficar. A tropa de mulas era a maneira mais rápida de levar uma mensagem de um lugar para o outro. E Gladys estava na primeira tropa de mulas que saiu de Yangsheng depois da explosão violenta da senhora Jane. Gladys não sabia como explicar a situação para a senhora Smith quando chegasse a Zhenzhou. Contudo, não foi necessário explicar nada. A senhora Smith a entendeu perfeitamente. Ela disse a Gladys quando se encontraram: todos nós conhecemos a senhora Jane. O coração dela está no lugar certo, mas seu temperamento acaba atrapalhando tudo às vezes. Nos próximos dias, ela vai pensar no que disse a você e se arrepender. Tenho certeza de que um mensageiro baterá à porta dentro de uma semana, com uma mensagem solicitando seu retorno. Ela não consegue ficar sem você, e você sabe disso. A senhora Smith segurava a mão de Gladys carinhosamente enquanto lhe falava. Gladys sorriu. Só de ouvir o que a senhora Smith estava falando já a fazia se sentir bem melhor. Apenas descanse aqui conosco, e você logo ouvirá a respeito da senhora Jane, assegurou-lhe a senhora Smith, dando um tapinha nas costas das mãos de Gladys. 6 dias depois, um mensageiro chegou à porta, exatamente como a senhora Smith previra. No entanto, ele não entregou a mensagem que ela esperava. O mensageiro conversou com a senhora Smith no dialeto. Gladys não conseguiu entender quase nada do que diziam, por isso ela aguardou o fim da conversa. Depois de muitas perguntas, a senhora Smith agradeceu ao mensageiro, curvou-se para ele e fechou a porta. Com a cor esvaindo-se do rosto, ela se virou para Gladys. "O que foi?" perguntou Gladys. "Não tenho certeza", disse a senhora Smith, franzindo a testa. "É um pouco difícil de entender, na verdade." O mensageiro era do mandarim de Zhenzhou. Gladys sobressaltou-se. Ela sabia que o mandarim, um funcionário chinês, não se incomodava com problemas pequenos. "Parece que a senhora Jane sofreu algum tipo de acidente", disse a senhora Smith. "Ela está bem?" Gladys interrompeu com o coração batendo acelerado. "Bem, é um pouco difícil dizer." O mandarim ouviu a história depois de ter sido enviada por várias tropas de mulas. Ele não sabe exatamente onde a senhora Jane está, mas afirmou que ela estava morrendo. A voz da senhora Smith falhou. "Morrendo?" repetiu Gladys. A senhora Smith falou, tentando soar tranquilizadora. "Sim, mas isso pode significar qualquer coisa. Ela pode ter apenas um arranhão ou 2. Você sabe como são os rumores." Gladys concordou. Seus pensamentos pareciam um redemoinho. Ela disse à senhora Smith: "Só há uma coisa a fazer. Preciso encontrá-la rapidamente. A senhora Jane precisa de mim. Vou partir imediatamente. Pobre Yang, ele já tem muito a fazer. Preciso ajudá-lo com a senhora Jane." A senhora Smith ajudou Gladys a coletar suprimentos para a viagem de volta e juntas encontraram uma tropa de mulas que a levaria de volta a Yangsheng. Mais uma vez, Gladys foi içada a uma das mulas e se viu balançando e subindo as montanhas. Toda vez que passavam por uma tropa de mulas indo para o outro lado, ela parava e perguntava se tinham notícias do velho demônio branco. Ninguém tinha notícias. Naquela noite, quando entraram na aldeia de Zhou-kun, Gladys teve mais sorte. Um velho tropeiro que havia ficado na pousada das 8 Felicidades na noite anterior disse a ela que a senhora Jane não estava em Yangsheng. Yang lhe disse que Jane fizera uma viagem até as montanhas. Contudo, ninguém sabia ao certo aonde ela foi. Ao que parecia, Yang não ouvira nada sobre o acidente. Gladys sentiu o estômago revirar. Jane não estava com o velho e gentil Yang afinal. Ela estava nas mãos de estranhos em alguma aldeia das montanhas. Isto é, se ainda estivesse viva, Gladys tinha que encontrá-la rápido. Foram necessários mais de 4 dias de perguntas antes que Gladys encontrasse a pequena vila murada de Qingshu, onde ela encontrou a senhora Jane.
A situação era pior do que qualquer coisa imaginada por Gladys. Ela encontrou a senhora Jane machucada, cheia de hematomas, coberta de sangue seco e deitada em um pátio aberto sobre uma pilha de carvão. A princípio, Gladys achou que Jane estivesse morta, mas quando correu até ela, a senhora Jane abriu os olhos e sorriu dizendo: "Gladys, é você, Gladys. Estou tão feliz por você estar aqui." Gladys sentou-se sobre o monte de carvão ao lado dela e colocou a cabeça da amiga em seu colo. A senhora Jane estremeceu de dor. Gladys pediu água quente e um pano e começou a lavar a poeira escura e o sangue incrustado do rosto da senhora idosa. Enquanto ela limpava Jane, Gladys ficou cada vez mais irritada. Ela olhou para cima e acima do local onde estava agora a senhora Jane havia uma varanda com uma grande quebrada. De repente, Gladys entendeu o que havia acontecido. A senhora Jane caiu da varanda e ficou deitada no frio sobre a pilha de carvão por mais de uma semana. Ninguém tentou removê-la. Ninguém tentou levá-la para dentro ou cuidar dos seus ferimentos. Gladys sabia que o único motivo de Jane estar viva ainda decorria do fato de ela ser uma senhora muito teimosa. Gladys assumiu o comando. Uma curiosa multidão de espectadores se reuniu para ver o que estava acontecendo. No melhor chinês de Yangsheng, ela começou a distribuir ordens. "Vocês 6, venham aqui. Precisamos levantar essa mulher. Tragam suas lanternas para cá. Arranjem algumas tiras de pano. Diga ao estalajadeiro que precisamos de um quarto privado com o cangue quente e precisamos dele imediatamente." Como Gladys esperava, a experiência incomum de receber ordens de um demônio estrangeiro os levou a entrar em ação rápido. Dentro de 1 hora, a senhora Jane estava limpa e suas feridas tratadas. Até onde Gladys sabia, as feridas não eram fatais. A senhora Jane parecia ter quebrado a maioria dos ossos de ambas as mãos, além de ter sofrido cortes e hematomas, contudo não parecia nada mais grave. Enquanto Jane estava deitada em um saco de dormir almofadado sobre um cangue, ela olhava para Gladys com os olhos agradecidos. "Estou tão feliz por você ter vindo," ela disse repetidas vezes. "Eu também," respondeu Gladys com sinceridade. Ela estremecia ao pensar no que poderia ter ocorrido se tivesse demorado mais um dia. Quando a senhora Jane dormiu, Gladys saiu do quarto para fazer algumas perguntas muito importantes. Ela encontrou o estalajadeiro e disparou: "Por que você deixou a senhora Jane sobre a pilha de carvão por mais de uma semana?" O estalajadeiro respondeu: "Todos tinham certeza de que o velho demônio branco morreria a qualquer momento. Nós nos perguntamos: por que causar dor para movê-la?" Perguntou Gladys. "Por que você não tratou as feridas dela?" O estalajadeiro pareceu ficar um pouco envergonhado. "Ela é um demônio branco. Ninguém queria encostar nela. Ela nunca pediu comida, por isso não a alimentamos," acrescentou na tentativa de adivinhar a próxima pergunta de Gladys. Gladys sacudiu a cabeça. Às vezes ela se perguntava se algum dia entenderia o raciocínio dos aldeões. Como eles poderiam deixar uma mulher semiconsciente morrer de fome no frio porque não pedira comida? Frustrada, Gladys desistiu de interrogar o estalajadeiro e voltou para ver como estava a senhora Jane. Na manhã seguinte, Gladys decidiu sobre o plano de ação. Ela ficaria na estalagem com a senhora Jane até ela estar forte o suficiente para voltar para Yangsheng. O médico europeu mais próximo estava em Luan, a 6 dias de distância de uma tropa de mulas, e não havia como a senhora Jane fazer a viagem na condição atual. Durante 6 semanas, Gladys ficou na estalagem cuidando da senhora Jane. No começo, ela estava muito esperançosa a respeito da recuperação da senhora. Suas feridas começaram a cicatrizar e suas mãos estavam ficando mais fortes, contudo algo não estava certo. Enquanto o resto do corpo se fortalecia, as costas da senhora Jane pioravam e sua mente ficava mais confusa. As coisas não estavam indo como Gladys esperava e ela não tinha certeza do que fazer a respeito. Por fim, ela decidiu que a senhora Jane precisava sim ver o médico, sem importar quão dolorosa fosse a jornada para chegar até ele. Com a ajuda da cozinheira da estalagem, Gladys encontrou um tropeiro preparado para levar as duas até Luan.
Para tornar a viagem o mais confortável possível, Jane pendurou um cobertor entre duas mulas e mandou a Sra. Jane se deitar com cuidado. A Sra. Jane ficou entre as duas mulas durante 6 longos dias. Quando chegaram ao hospital, Gladys se perguntou se valera a pena o esforço. O médico inglês examinou a Sra. Jane e disse a Gladys que ela estava morrendo lentamente e que não havia nada que ele ou qualquer outra pessoa pudesse fazer a respeito. No dia seguinte, Jane implorou a Gladys para levá-la para casa. Assim, Gladys providenciou uma última viagem para a missionária de 74 anos. As duas mulheres voltaram para Yangsheng, onde Yang estava esperando por elas. Quando viu a condição da Sra. Jane, Yang preparou um prato especial de sua sopa favorita e ordenou a confecção de um caixão. 2 semanas depois, a Sra. Jane foi enterrada no caixão, enquanto Gladys e Yang choravam. O funeral dela foi o primeiro enterro cristão realizado em Yangsheng. Depois do funeral, quando Gladys se sentou ao lado do túmulo da mulher que ela havia percorrido metade do mundo para servir, o medo penetrou em seu coração. A morte da Sra. Jane mudava tudo. Gladys era agora a única europeia no distrito. A pessoa mais próxima com quem ela podia falar em inglês estava a 2 dias de distância de uma viagem de tropa de mulas. Gladys se sentiu mais sozinha que antes em toda a sua vida, mais sozinha do que quando esteve no deserto da Sibéria, caminhando pelos trilhos da ferrovia de volta para Chita. Ela estava no coração da Chita sem dinheiro, sem amigos e sem uma organização missionária para apoiá-la. Ainda assim, sozinha como estava, Gladys disse a si mesma que precisava continuar. Ao redor de Yangsheng, as pessoas precisavam ouvir a mensagem do Evangelho, e ela era a única pessoa lá para partilhar a mensagem com elas agora.